Professor Mike por aqui, e a gente vai começar um bate-papo com alunos que fizeram a prova do Enem e que tiveram aí uma boa nota, uma boa avaliação na redação e vão dar dicas para vocês. Então a ideia é a gente fazer um bate-papo leve, descontraído e conversar um pouquinho sobre como que eles fizeram para estudar e como que isso pode te ajudar também a se preparar para o Enem. Hoje a gente vai falar com a Keila. Keila, se apresenta um pouquinho aí para a galera. Então, meu nome é Keila, eu tenho 17 anos e eu vim de escola pública e eu tirei 960 na redação, com o curso com o professor Michael. Ah, legal. Ó, já tá fazendo propaganda, hein? Vou deixar aqui as nossas telas uma do lado da outra, vamos ver se dá certo. E Keila, vamos lá, como que você fazia para estudar com as aulas do curso? Quanto que você estudava por semana? Fazia redação toda semana? Como que você fez para pegar as aulas do curso e encaixar na sua rotina de estudos? Eu gostava sempre de ir por módulos, né? Então, eu gostava de estudar cada vez uma parte da redação. Então, essa semana eu vou estudar só sobre a introdução. Aí, semana que vem, eu estudo só sobre a conclusão e assim. E eu pegava, durante a semana, assim, eu assistia os vídeos, assistia bastante as aulas, e eu focava naquilo que eu tinha mais dificuldade. Então, nas micropartes, eu focava no que eu tinha mais dificuldade. E daí, para escrever, eu não escrevia toda semana, mas eu acho que o que eu escrevi, assim, foi o suficiente. Ah, legal. E quais eram as suas maiores dificuldades? O que você sentia de dificuldade, assim, no começo do curso? O que você mais travou? Eu acho que a minha principal dificuldade era começar a escrever a redação, porque eu ficava formulando ela na cabeça por um tempo, assim, mas para eu pegar e começar mesmo, eu acho que essa era a minha maior dificuldade. E como que foi no dia da prova para começar? Foi tranquilo ou perdeu muito tempo? Foi tranquilo até, porque a primeira coisa que eu fiz quando abri a prova foi ver o tema, né? E eu tava há dias já formulando na cabeça, assim, a redação, então eu acho que no dia foi bem tranquilo. Mas é claro que eu sempre fiquei insegura, né? Ah, será que eu tô fazendo certo, né? Tentando lembrar exatamente do que eu tinha estudado. Mas foi bem tranquilo até. Ah, mas é normal, né? A gente. É que o peso da prova é grande, né? Tipo, e é uma Uhum. coisa que é muito injusto se a gente vai olhar, né? Porque eu sempre penso assim, cara, é uma prova. Se naquele dia você acorda com dor de barriga, tipo, você não tá. Pronto, acabou. O ano inteiro por causa que deu uma dor de barriga. Então, isso gera muita insegurança na gente, né? Em todo mundo que vai fazer esse tipo de prova. Seja concurso, seja vestibular de forma geral. Então, nesse sentido, ele é um sistema muito injusto, né? Tipo, você pegar, no caso do Enem, 2 dias e resumir um ano inteiro de esforço, dedicação em 2 dias. Então, é normal. Essa insegurança eu acho que todo mundo vai sentir. Ansiedade para fazer a prova. Cara, todo mundo vai sentir. Como que foi para você lidar com essa ansiedade do pré-prova? Foi bem difícil, na verdade. Eu fiquei bastante ansiosa. Eu lembro que eu ficava de noite pensando, na noite anterior do Enem, né? Eu ficava pensando no tema da redação e criando, assim, na minha cabeça já a redação. Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa, daí eu passei por essa ansiedade. Mas depois que acabou a prova também foi um alívio, assim. E quando pegou o tema, como foi? Foi um tema relativamente tranquilo, né? Eu fiquei bastante aliviada, na verdade, porque eu tava com medo de ser um assunto em que eu não entendia muito sobre. Mas como é, assim, sobre cultura de povos africanos, assim, eu fiquei bem mais tranquila, por ser relativamente fácil, né? O que é engraçado, né? Porque, assim, foi um tema relativamente fácil em um ano que a gente teve o menor número de notas 1000 da história e, tipo, 980, 960 foram pouquíssimas notas, né? A Uhum. gente já vai falar um pouquinho sobre a questão de nota, né? Você ficou com 960. E lembra que eu até comentei contigo, né? Eu fui olhar, por exemplo, aqui no Paraná. Eu acho que tem 100 pessoas que tiraram 960. Não dá 100, acho que são 92, 93, alguma coisa assim, que ficaram com 960. Só que você olha 100 pessoas de quase 300 mil. Pô, é um número muito pequeno. Você está entre tipo, menos de 0,5%, talvez, se fizer essa conta. Não consigo fazer a conta de cabeça, né, gente? Então, mas sei lá, eu acho que dá menos de 0,5% lá no topo, né? Então foi uma nota assim muito diferente. Você tem noção dessa nota? Já caiu a ficha de como você foi na redação, tipo? Não, assim, quando eu peguei e vi a minha nota, que eu acordei de manhã
Aí eu vi a minha nota, aí eu fiquei incrédula. Eu falei assim, não, não é possível, eu não acredito. Como Erraram, pode? deve estar errado, vai Como pode? Deve mudar. estar errado. Corrigiram errado. Porque eu não tava com tanta expectativa assim. Aí quando eu peguei e vi, foi muito, muito legal mesmo. E não Ainda caiu a mais que você matrícula. tinha mandado a prova para um professor, né, que falou, não, fique tranquilo, vai vir uma nota acima de 900, uns 880, né? Eu achei que não ia passar de 900, na verdade. Daí, quando eu inclusive, ficava falando com os meus amigos, eu acho que vou chegar a 880, assim, no máximo. Aí, quando eu vi 960, eu fiquei muito em choque. Ah, mas é que assim, isso é uma coisa também que eu entendo o lado de vocês, mas ao mesmo tempo, você pode ver, eu enrolei um monte para dar a nota para vocês, depois da prova, porque isso mexe muito com o psicológico. Então, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo, da primeira para a segunda semana do Enem, não corrige sua redação. Cara, passou, já foi, não tem o que fazer. Se você corrige e tá ok, o que você vai ganhar com isso? Nada. Se você corrige e talvez a pessoa que corrigiu, por exemplo, é o meu caso. Eu normalmente sou mais rigoroso corrigindo que as notas do Enem. Isso já é histórico para mim. Normalmente, a minha correção ela fica um pouco abaixo. Eu não sei se porque daí a gente conhece vocês e o fato de conhecer deixa a gente mais exigente. Entendeu? E a redação, por mais que a gente siga a grade, tudo, você tem uma parte subjetiva. Tanto que a própria correção do Enem prevê, tipo, uma distorção ali de 40, 80 pontos, né, por competência. Então, existe uma parte subjetiva ali. E aí a gente sempre acaba jogando, eu acho que um pouquinho mais para baixo, quando a gente conhece melhor o aluno. Né? Então, tanto que eu não lembro quanto eu corrigi a sua prova, mas foi o quê? 920 que eu falei? 880? Não, eu falei que acima de 900 era para você ficar tranquilo, isso eu lembro. É. Né? Então, assim, que eu sabia, tipo, 920. Então, cara, 920 e 960 é uma variação normal. Né? Porque isso também é uma coisa que às vezes vocês, como vestibulando, ficam muito assim, nossa, mas o professor me deu 920 e no Enem eu tirei 880, que correção lixo do professor. Não, cara, tá dentro de uma variação normal, 40 pontos. Então, às vezes o professor te deu 920 no momento, tipo, momento antes da prova. Cara, é um momento, por exemplo, tenso pra gente corrigir, sabia? Aquela última redação antes da prova é uma redação difícil de corrigir. Tanto que eu já penso assim, tipo, cara, eu já pensei, por exemplo, no curso em proibir nos últimos 15 dias de fazer redação. Só que é ruim, porque também vocês querem treinar. Mas o efeito psicológico disso, ele é muito forte. Porque assim, cara, você faz a redação e a pior redação que você faz é aquela que você entrega antes do dia do Enem. Naquelas últimas semanas, normalmente é a pior redação de vocês. Por quê? Vocês estão cansados, vocês estão exaustos, vocês estão ansiosos pro Enem, e aí você fica naquela expectativa, cara, essa tem que ser a redação, porque daí eu vou pro Enem, e aí você vai mal, daí você já vai, tipo, opa, não sei o quê, ou, tipo, você erra coisas que você não errava, e o professor, quando tá lendo, ele fala, cara, eu sei que o aluno não erra isso, mas essa é uma redação do nervosismo. E aí você fica, tipo, cara, você tranquilo e não vou deixar uma nota, às vezes, mais baixa para não mexer com o psicológico e, às vezes, travar a pessoa, porque isso pode acontecer. Né? Então, é muito difícil para a gente também. Vou abrir aqui um pouquinho o coração do lado do professor. É difícil para a gente. Porque dá um medo de você falar, cara, e se eu der um 700 para o aluno? Claro, aí é uma distorção grande, né? Não, mas entende que um aluno que, às vezes, naquela última redação que ele fez de qualquer jeito, porque ele está cansado, só por fazer, e aí, sei lá, ele tira um 800, vai, uma nota que não é tão baixa, um 800. Mas ele está acostumado a 920, 960. Cara, ele trava. Ele vai passar do dia que ele pegar essa nota até o dia da prova, dormindo e pensando que ele está fazendo tudo errado na redação. Ele vai jogar tudo fora. Então também é complicado pra gente nessas últimas semanas. Por isso as últimas semanas, sei lá, tem que ser uma semana meio, tipo, ok, vamos fazer as redações, mas vamos com calma. Eu acho que é uma boa dica. E me diz uma coisa. Fale. Foi a nota que eu tirei mais baixa foi na redação antes do Enem, que eu tirei 800. E eu nunca tinha tirado 800 antes, foi a minha nota mais baixa. Olha lá, eu não lembrava disso, e não foi de propósito. Aí não foi de propósito, mas é porque foi a última redação assim que eu tava
com muito nervoso, sabe? Tinha muita coisa na minha cabeça, eu pensando, eu tenho que lembrar de tudo, daí isso acabou afetando muito, sabe? Mas daí na hora da prova, eu acho que eu consegui fazer tudo certo, né? Porque eu estudei, né? Quando você estuda, quando chega na hora de provar, você lembra. Eu acho que isso também faz a diferença, né? Quando você se prepara durante boa parte do ano, não vou dizer nem o ano todo, mas assim, cara, pelo menos vai, a partir de março, abril, quando você se preparou a maior parte do ano, né, com seriedade, você inconscientemente você sabe o que tem que fazer. É que a Uhum. gente fica inseguro, mas inconscientemente você sabe o que você tem que fazer, os passos que você tem que seguir. Você fez aquilo várias vezes. E você já corrigiu tanto, e aí eu vou entrar na parte da correção com você, porque assim, você já corrigiu tanto que não tem muito mais o que errar que você não saiba, não é? Como que você fazia para corrigir com essa parte das devoluções das redações? Como que você corrigia? Como você fazia parte do que a gente chama de revisão, né? Dentro do Uhum. método tem o estudo, a prática, a correção e a revisão. Essa parte da revisão de quando você pegava a redação, como que você fazia? Então, eu pegava a redação corrigida, que era sempre um choque pra mim, porque a gente nunca enxerga nossos erros, né? Aí quando a gente pega a redação corrigida e fala, nossa, mas como que eu errei isso aqui? Tipo, é uma coisa que eu sei, sabe? Então, daí eu pegava cada parte, por exemplo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e eu via exatamente onde que eu tinha errado e como que eu podia melhorar. Aí eu pegava e reescrevia. Por exemplo, a introdução, eu errei ali o tópico frasal, eu pegava a correção e reescrevia da forma certa, para fixar na minha cabeça como fazia. Daí isso eu fazia Ah, em todas as partes. e como que você fazia, por exemplo, como que você fez? Eu queria só te perguntar, você pegou essa nota 800 e aí até o dia da prova, como que foi lidar com essa nota assim? O Ai, foi muito que difícil você porque fez assim, eu tipo, comecei a ficar muito insegura, né? Aí eu nem corrigi essa redação de 800, assim, eu dei uma estudada antes do Enem no todo, sabe, no geral, na redação inteira. Mas eu não peguei e corrigi cada mini parte, porque eu estava muito ansiosa na véspera do Enem. Aí eu nem tinha cabeça para corrigir. E eu tinha acabado ficando muito segura, né? Porque eu pensei, caramba, parece que eu esqueci tudo que eu aprendi durante o ano, sabe? Mas não, é porque tinha muita pressão em cima de mim naquela época. e eu acho que isso também é uma coisa que a gente desconsidera, né? O momento psicológico dias antes da prova ou semanas antes da prova, ele é diferente de quando você está no meio do processo, né? Porque você meio que fica aquela sensação, o tempo acabou, tipo, bateu a realidade, então bate uma certa insegurança que eu acho que é normal. E no dia da prova, você fez a redação por primeiro, no começo, no final, você começou uma parte, como que foi esse processo do dia da prova? Foi assim, eu fiz exatamente como você tinha falado nos vídeos, né? Eu peguei, eu li o tema da redação, aí eu respondi algumas questões de linguagens, só para o meu cérebro ir raciocinando o tema. Aí eu voltei para a redação e eu fiz o rascunho inteiro. Nisso eu gastei uns 40 minutos por aí. Fez o projeto de texto ou foi Fiz, fazendo já o direto fiz, rascunho? Não precisou do projeto na cabeça, só fez na cabeça. uhum. Não, Chegou a riscar? eu escrevi o projeto de texto no papel mesmo, porque é uma coisa que me ajuda a manter organizada. Então, eu já pensei na contextualização, nos argumentos e no projeto de intervenção, e eu deixei tudo ali num cantinho. Aí eu fui e escrevi o rascunho inteiro, aí eu deixei ele de lado. Eu deixei uns 15 minutos, eu acho. Daí fiquei respondendo questões. E isso me ajudou, porque quando eu voltei no rascunho, eu percebi erros de gramática que eu poderia mudar, né? Daí eu mudei o que eu tinha que mudar, corrigi o que eu tinha que corrigir. Daí sim que eu passei tudo a limpo. Mas foi umas 2 horas de prova depois que eu fui passar limpo a redação mesmo. Mas estava mais ou menos da metade da prova, então, né? Não deixou lá Isso, para o final, né? não deixei pro final. Isso é um ponto importante. Tem gente que deixa para o final e daí. Você acredita que uma vez eu tive uma aluna, não era do curso, foi uma aluna do colégio, da época que eu estava no colégio particular. Ela deixou a redação para o final, não deu tempo de ela passar a conclusão? Não deu tempo, ela deixou para o final, se perdeu nas horas, quando ela foi passar, não dava tempo de terminar a conclusão. E, tipo, nossa, impactou muito na nota dela, obviamente, né? Porque perde ponto de C2, perde ponto de C5, nossa, arrebentou. Isso é muito complicado, porque no final da prova você sai do local de prova exausto, assim, a sua cabeça tá desse tamanho. Então você tá muito cansado. Então, eu acho que eu nunca conseguiria fazer no final da prova a redação, porque você precisa
tá muito concentrado para você conseguir fazer. Daí, com a cabeça cansada, não tem como. E é o que eu falo, né? Tipo, chutar a questão, dá para chutar tranquilo. Você consegue chutar se não der tempo. Não deu tempo de resolver 5 questões. Você consegue chutar. Não deu tempo de fazer a conclusão. Cara, ferrou. Tipo, ferrou muito, né? Tipo, então. E outra, 5 questões no Enem, dependendo da questão que for, ela nem te tira ponto. Porque tem questão no Enem que tipo, são questões que muita gente erra, a TRI às vezes nem pontua. Então, claro, se forem 5 questões teoricamente fáceis, né? Ok, você não poderia errar. Só que aí entra a questão de estratégia de prova também, né? Teoricamente, você não vai chegar no final da prova com questões fáceis para resolver. Você vai resolver todas as fáceis, as que você consegue resolver rapidamente, vão ficar aquelas mais complicadas. Ou seja, são questões que possivelmente você poderia errar, né? Então, não faz tanta falta. Por isso que eu digo, nunca deixa a redação para o final. Deixa as questões, de preferência de linguagens, porque as que normalmente pontuam menos na TRI e tudo mais, aquela coisa toda, né? Ou de humanas, que tipo essas eu não sei mesmo, e aí vai fazer a redação. Ok. E, sei lá, o que você diria para a gente ir fechando aí de dica para quem vai estudar para o Enem, como se preparar aí na redação para tirar um 960, que nem você tirou? O que você acha que foi fundamental, vai? O que você acha que assim, tipo, não, eu fiz tais coisas, ok, você assistiu aula, você praticou, mas olhando como um todo, qual é o sistema ali, hábitos que você teve durante esse ano que te ajudaram a chegar nessa nota? Aham. Eu acho que uma coisa muito importante de se pensar, que as pessoas não falam muito nessa parte do estudo, é a autocrítica. Porque, assim, o vestibulando é o ser mais autocrítico que existe no universo, né? E a gente é muito cruel com a gente mesmo nessa parte de estudo e de correção e de erro. Então a gente sempre acha que se a gente errou alguma coisa, ferrou, a gente é burro, não vai conseguir aprender nunca mais. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar na nossa mentalidade, né. Nunca pensar que a gente não consegue estudar ou que a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente quer chegar, porque é uma coisa que fica na nossa cabeça, é muita pressão, né, vindo de todo lado. Então eu acho que cuidar do mental é uma das coisas mais importantes nessa época, porque se o seu emocional não estiver bem, você não vai conseguir estudar bem, não vai conseguir descansar bem. E descansar é uma coisa também que eu acho que foi muito boa pra mim, porque quando eu começava a ficar muito cansada, estressada, eu tinha que parar, respirar, ficar um tempo longe de tudo isso um pouco, sabe. Porque senão isso começa realmente a afetar o seu psicológico, você começa a pensar nisso 24 horas por dia e começa a ficar biruta. Então, acho que essa parte do descanso e de não ficar pensando coisas negativas é uma coisa que me ajudou. Inclusive, eu deveria ter colocado mais em prática, né, porque eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica e eu sempre fui muito cruel comigo mesma. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria batido, assim, no meu ombro e falado: "Calma, respire, vai dar tudo certo". E Então eu eu acho que acho tem que uma outra coisa que pega também é a culpa por descansar, não pega? pega, aham, porque você se sente exausta e você descansa, aí você se sente culpada por não ter estudado e ter descansado. Então Tipo, é eu tô aqui muito assistindo difícil, um filme, eu deveria estar estudando redação, deveria estar sim, fazendo exercícios de linguagens, de humanas, de sei lá o quê. sim. Nossa, 2024 foi o pior ano nesse sentido, que qualquer coisa que eu fazia de lazer, assim, eu ficava pensando: "Poxa, eu tenho que responder questão, eu tenho que estudar, não sei o quê". Mas Então eu eu acho que acho isso é um que ponto, né? Entender que descansar faz parte do aprender e do estudar, né? Eu acho que sim, isso é uma coisa que é difícil porque o nosso mundo contemporâneo não entende o lazer como algo necessário. Ele entende o lazer como um privilégio, algo que você só deve fazer depois de tudo que, tipo, não como algo que faz parte do processo, né? Então, é muito comum vocês se culparem por, tipo, você tá exausto, você tá estudando e não tá rendendo nada, que seria muito melhor, tipo, vou largar isso daqui, vou passar hoje e amanhã, sei lá, sem fazer nada, e aí eu vou voltar para valer, do que, tipo, ficar forçando uma coisa que vai levar um mês, tipo, que não vai render uma semana. Então, uhum. também é complicado, né? É, Mas legal. o tempo de estudo também é uma coisa que eu demorei para eu entender na minha cabeça como valia a pena.
porque eu ficava olhando as pessoas, assim, que estudavam 5, 6 horas por dia, e ficava me comparando, falando, poxa, eu não aguento estudar 5, 6 horas por dia. Mas acaba que quando você percebe que o que importa é a qualidade do seu estudo e não o tempo, eu acho que isso te ajuda também a entender como você aprende. Porque eu percebi que quando eu estudava, assim, 2 horas, 2 horas e meia, com qualidade, que eu entendia o conteúdo, era muito mais funcional do que se eu tivesse estudado 5 horas com a minha cabeça cheia. Então, eu acho que isso é bem Ele importante estudo também. mecânico, né? Só por fazer, tipo, você vai, tipo, tô fazendo aqui, mas já tô pensando em outra coisa. E aí, tipo, você tá fazendo só por fazer, né? Você não tá de fato com a cabeça ali, né? Eu acho E que você isso se muda sente muito. muito melhor, né? Depois de você estudar, mesmo que por pouco tempo, um assunto que você conseguiu entender. E você lembra mais ou menos quantas horas você estudava redação por semana? Você falou que não praticava todas as semanas, né? Mas assim, toda semana você dava uma olhada em alguma coisa, ou fazia semana sim, semana não? Você tem mais ou menos, lembra mais ou menos uma média? Então, variava, assim, né? Porque, por exemplo, a semana que eu pegava para fazer a redação, eu assistia bem mais vídeos do que as outras, né? Mas, assim, quando eu só assistia, umas 2 horas por semana eu estudava. E final de semana, não. Só durante a semana. Nos finais de semana eu estudava os conteúdos mesmo, sem a parte da redação, né? Mas, assim, a semana que eu estudava a redação mesmo, contando com a redação, dava umas 3 horas e meia, umas 4 horas. E você Porque dividia em 2 dias ou tudo num dia só? não, eu não fazia tudo em um dia só, porque eu esquecia, né? Acaba que você assiste um vídeo, aí você assiste outro, assiste outro, assiste outro, você assiste muito vídeo, daí você vai esquecendo o que você viu no começo. Então, eu sempre anotava também, isso me ajudou bastante. Então, eu assistia uns 2 vídeos, aí eu anotava tudo que eu achava que era interessante. Aí, quando eu pegava para escrever a redação mesmo, eu pegava minhas anotações e eu relia para lembrar tudo, né? Daí eu escrevia a redação. Então, tipo, é uma coisa que eu prefiro também e oriento os alunos sempre, né? Eu acho que, se puder, claro que não existe uma regra, né? Tipo assim, nossa, tem que ser assim. Mas assiste a aula num dia, escreve num outro dia. Por quê? Porque eu acho que acomoda a informação, né? Porque é meio óbvio, você acabou de assistir uma aula de como fazer um tópico frasal. Você vai repetir exatamente a mesma coisa que você viu na aula. Então, não vai ter, assim, uma reorganização no teu cérebro daquela informação. Agora, assistir a aula, sei lá, na terça-feira. Na quinta-feira você foi fazer a redação, você já vai reorganizar aquela informação. Você olhou ali o que você anotou, mas é uma reorganização já. E aí você vai escrever, então assim, você vai fazer um processo de revisão espaçada. Tem muita gente que acha que fazer revisão é ter que parar, pegar flashcard, pegar não sei o quê. Não. Isso é uma revisão espaçada, porque você assistiu a aula em um dia, hora que você foi fazer seu texto, você está puxando aquela informação de 2 dias atrás. Então, você também está revisando na hora de escrever. E é por isso que você memoriza. Porque você está forçando ali da melhor maneira possível, que é ter que relembrar a informação e ainda ter que colocar em prática. Né? Então, é o que a gente chama do estudo ativo. Então, isso, nossa, é o ideal. Né? Tentar separar em 2 dias na semana, sei lá. Então, assim, assiste 1 hora de aula, 1 hora e pouquinho, dependendo do número de aulas, e guarda mais 1 hora e pouquinho para escrever a redação. Você lembra no início quanto tempo você demorava para escrever uma redação? Ah, eu demorava bastante. Eu demorava 1 hora e meia, mais ou menos, no começo. Aí, mas é muito gratificante ver a evolução, sabe, do tempo que você escreve. Porque dos tempos pra cá, eu comecei a escrever em 1 hora para menos. Então, a do Enem eu escrevi bem rápido, eu escrevi em 1 hora. Que eu juntei o tempo que eu demorei para fazer o rascunho e para passar limpo, né? Então deu 1 hora. E eu E fiquei muito sem usar feliz. modelo ainda, sem ter que decorar coisa. Sem ter que decorar coisas, sem ter que lembrar das Da frases vírgula. exatas. Aham. É muito gratificante ver isso. E me diz uma coisa, conta para o pessoal onde que você passou, quais foram os resultados que você teve aí esse ano para a gente ir encerrando, que eu já nem sei quanto tempo de vídeo deu, nem sei se... A gente falou que ia ser rápido, que ia ser uns 10 minutos, mas nunca é 10 minutos, duas pessoas que falam um monte. Então, eu passei para letras na UFPR, que era o meu intuito desde sempre, desde o começo do ano, era o que eu queria. E eu passei pelo vestibular, mas foi muito gratificante, assim, porque eu me esforcei realmente o ano inteiro, eu estudei o ano inteiro. E
a nota da redação também foi muito gratificante. Então, eu acho que se eu não tivesse feito o curso, eu certamente não teria tirado a nota que eu tirei. Então é isso, tô muito feliz agora com a minha vida de caloura. Ah, mas você só contou uma partezinha, e os outros? Aonde mais você passou? Você teve mais um... Eu também passei na UTFPR, né, na Universidade Tecnológica do Paraná, para letras também. Mas daí eu tive a oportunidade de escolher ir para o Já UFPR mesmo. pensou? Tipo, não quero fazer não, TFPR. Vocês fiquem aí que eu vou para Federal. Me desculpa. Deixa a vaga para outra pessoa, que essa eu não quero. Essa aí eu não quero, vou para outra federal. E como que tá? Já fez tudo certo? Só ansiosa para começar? Sim, eu já mandei os documentos, era até ontem, né, para matrícula. Eu já mandei os documentos agora. Mas agora eu só vou saber se deu certo a documentação mês que vem. Então, eu tenho mais esse mês aí de ansiedade. Não, mas vai dar tudo certo. Não tem erro. Vai dar tudo certo. Então, sei lá, deixa um recadinho final aí pro pessoal pra gente poder fechar o vídeo. Faça o curso professor Michael. Ah, não, é recado, não é propaganda. Vamos lá, última pergunta, então. Como que é esse sentimento? Que eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar também, porque assim, a gente falou de todas as dificuldades do ano, né? Como que é o sentimento quando você olha lá teu nomezinho na lista ou você abre lá a tua área do candidato e tipo, caramba, passou. O que que você sentiu? E daí você responde e a gente fecha. É surreal, assim, é muito gratificante, sabe? Porque quando você vê seu nome lá, você lembra de todo o esforço que você teve, toda vez que você ficou ansiosa, toda vez que você chorou por causa daquilo, e você finalmente conseguiu, sabe? Tá na sua frente, nos seus olhos, assim. Então é muito emocionante. Quando eu descobri que eu passei, eu chorei de emoção, porque eu fiquei muito feliz. Então, é isso. Vale a pena. Vale a pena, Pensa, todo o tipo, valeu esforço. a pena todo o Sim, sacrifício, né? sim. Ah, legal. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Vai ser o nosso primeiro vídeo, né? Vamos tentar conversar com mais pessoas aí que possa trazer algumas dicas, um pouquinho da rotina de como foi, né, o ano de estudo e como é passar, ter esse sentimento, porque eu acho que também é legal a gente compartilhar com quem está no processo e quem passou pelo processo e conseguiu atingir o objetivo. Então, beijão para todo mundo e tchau, tchau, Keila. Boa sorte no seu ano aí como universitária. Obrigada.